Aqui ninguém vai matar ninguém não, mano, tá ligado? Ou você acha que ficar vendendo crack é uma parada maneira? Ou você acha que ficar por aí, roubando aí, bolsa de pão das velhinhas aí no meio da rua, igual os caras ficam, é uma parada maneira? Entendeu? A gente não faz com o Comando Vermelho nem por nada nesse mundo, mano, tá ligado? Então o menor aqui não tá aqui pra ser usado e pra ser morto pela gente, não. O menor tá aqui pra ser instruído, entendeu? Pra ser ensinado uma nova doutrina e ir lá onde que ele é cria e fazer a diferença, pô. Tá ligado? Fazer a diferença é o que aqueles caras não estavam fazendo. E outro detalhe, se tu quiser vir um dia aqui conhecer a gente, visitar ele aqui, só ver como é que tá, pode vir, vai ser bem recebido, entendeu? Que a partir de agora e para sempre, a Cidade Alta, terceiro comando puro, bonde do Estaca-Bala, o exército do Deus vivo, entendeu? Lá de Israel. Você já imaginou algum traficante que prega a Bíblia enquanto comanda o crime? Parece absurdo, né? Mas no Rio isso é bem real. E o nome por trás dessa história é Peixão. Ele não é apenas um dos chefes mais perigosos do TCP, o temido Terceiro Comando Puro, mas também um evangélico declarado que mistura religião e violência, criando o que muitos já chamam de facção gospel. Imagina só, criminosos que se dizem soldados de Jesus controlando comunidades inteiras usando a Bíblia numa mão e um fuzil na outra. Cultos religiosos realizados em meio a favelas armadas até os dentes, versículos bíblicos usados como justificativa para atrocidades e moradores que, de alguma forma, chegam até a simpatizar com esses bandidos da fé. Quem realmente é Peixão? O traficante que conseguiu escapar diversas vezes da polícia e hoje comanda o Complexo de Israel, território marcado por símbolos religiosos e por um verdadeiro exército armado. Hoje você vai conhecer a história completa desse traficante evangélico que domina uma das áreas mais perigosas do Brasil. Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Recentemente eu publiquei aqui no canal um vídeo contando em detalhes a história do TCP, o Terceiro Comando Puro, que é hoje a segunda maior facção criminosa do Rio de Janeiro e rival direta do Comando Vermelho. O conteúdo ficou bem completo, com uma explicação clara sobre a origem, o funcionamento e os bastidores dessa organização. Se ainda não viu, eu recomendo que assista, eu vou deixar o link aqui na descrição. Nesse vídeo a gente também falou brevemente sobre alguns dos principais líderes do TCP. Diferente do que acontece no CV ou em outras facções espalhadas pelo Brasil, o Terceiro Comando Puro tem uma estrutura bem mais descentralizada. Isso significa que não existe um chefão absoluto mandando em tudo. Cada dono de comunidade é responsável apenas pela sua área, tomando decisões de forma autônoma e sem interferência direta de uma cúpula central. O TCP não segue um modelo com conselho de líderes ou ordens vindas de cima. Cada um mantém o controle do território que já domina ou daquele que ajudou a conquistar. Quando surge uma guerra, esses donos se unem temporariamente, emprestam homens, armas, ajudam na ofensiva, se vencerem, dividem o controle do novo território. Dentro desse cenário pulverizado existe um nome que se destaca, um líder que, mesmo sem ter um título oficial de chefia geral, acaba se sobressaindo, tanto pelo modo como conduz suas áreas, quanto pelo uso inusitado de uma ferramenta poderosa, a Bíblia. Peixão, o líder evangélico do TCP. Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, é hoje uma das figuras mais influentes do tráfico carioca. Ele comanda com mão de ferro o chamado Complexo de Israel, na zona norte do Rio de Janeiro, um nome que por si só já revela muito sobre a fé que ele carrega e a imagem que deseja passar. Peixão é um dos líderes mais poderosos do Terceiro Comando Puro e peça central nas alianças que o TCP vem firmando com facções de outros estados. Apesar de figurar na lista dos criminosos mais procurados do Rio, ele nunca chegou a ser preso, o que só reforça sua habilidade em se manter fora do alcance da polícia e da mídia. Seu domínio se estende por um território estratégico e violento: Cidade Alta, Parada de Lucas, Vigário Geral, Cinco Bocas e Pica-Pau. Em todas essas comunidades, o símbolo da estrela de Davi e a bandeira de Israel aparecem com frequência nos muros, becos e vielas, quase como uma marca registrada do seu comando. Mas além da estética religiosa, o que realmente impõe respeito é o poder de fogo. As favelas sob o controle de Peixão contam com um arsenal pesado, com munição suficiente para enfrentar a polícia por horas, como aconteceu em fevereiro deste ano, quando
uma operação deflagrou um verdadeiro cenário de guerra urbana. A trajetória de Peixão no mundo do crime começou a ganhar força logo após as Olimpíadas do Rio em 2016, por esse período que ele liderou a invasão da Cidade Alta, marcando o início da expansão dos domínios do Terceiro Comando Puro na região. Com o passar dos anos, o controle se ampliou e durante a pandemia, o que antes era apenas um grupo de comunidades dominadas passou a ser conhecido como o temido Complexo de Israel, um verdadeiro império sob o comando absoluto de Peixão. Com uma visão estratégica, ele ordenou a instalação de câmeras por toda a região para monitorar qualquer movimentação suspeita, construiu pontes interligando as favelas e passou a interferir até em instituições religiosas. Um exemplo foi um embate com uma igreja católica local, que terminou com o fechamento forçado do templo, e esse tipo de ação, que antes parecia um absurdo, acabou virando uma prática comum por ali. Antes de se tornar o temido Peixão, Álvaro era conhecido como Alvinho. Cresceu em meio à religião da mãe, uma mulher umbandista que realizava rituais e recebia entidades espirituais em casa. Mas ao mesmo tempo, em que convivia com essa espiritualidade, também via o crime tomar conta da própria família. Perdeu 2 irmãos, assassinados nesse caminho, e até a irmã acabou se envolvendo com o tráfico. Na infância ainda dizia que não queria ser bandido, mas essa promessa durou pouco. Logo estava mergulhado no submundo do crime, acumulando uma extensa ficha criminal, mais de 50 ocorrências registradas e cerca de 20 mandados de prisão por crimes como tráfico, homicídio, tortura, roubo e ocultação de cadáver. Peixão afirma que sua facção teria se convertido ao evangelho, adotando princípios religiosos como parte de sua liderança. Só que, ao mesmo tempo, surgem relatos de que ele persegue outras religiões, proibindo a prática de cultos não evangélicos dentro das comunidades sob seu domínio. A igreja católica fechada na área do Peixão. Eu não conheço o traficante Peixão pessoalmente, ele é novo, eu saí da polícia já há 20 anos, então nunca esbarrei com ele em operação policial, ele nunca foi preso pela polícia. A entrada dele, a tomada da Cidade Alta é marcada pela expulsão, destruição de casas de Umbanda em Candomblé. Não só na Cidade Alta. Era de religião africana, a mãe dele? Mas disse que ela converteu-se. Converteu? Depois, e a família se tornou evangélica, e ele também evangélico a partir dessa família evangélica. Nos predinhos da Cidade Alta, uma moradora gritou assim da janela: "E aí, vermelhou ou amarelou?" Tipo assim, pra saber quem tinha vencido. Na verdade, o terceiro comando é verde agora, mas na época, enfim, 2016, 2017, não sei muito bem se trocou de cor, mas é verde. Mas ela grita: "Vermelhou ou amarelou?" E aí, na expectativa de saber quem tinha vencido a batalha. Cidade Alta não é uma favela, não, tá? São prédios, sabe? São prédios, é um complexo de prédios, assim, é uma cidadezinha, é a cidade dos predinhos. E aí, ele, quando ele entra nessa favela, ele tem um objetivo, que é libertar essa favela da dominação do Comando Vermelho. Só que o Comando Vermelho não representa só a sujeira, a má administração, nas palavras dele, a sujeira, a má administração, representa também a presença do inimigo espiritual, que é a presença de São Jorge, de Ogum, das pessoas de terreiro. E aí, quando ele entra na Cidade Alta, ele anuncia que está proibido ali qualquer manifestação religiosa de terreiro. E ele começa a usar a força para fazer isso. Então, tem pessoas que são expulsas à força, tem terreiros que são destruídos, não só dentro do Complexo Israel, mas isso começa a acontecer em Duque de Caxias, começa a acontecer em Nova Iguaçu, a Baixada Fluminense, começa a acontecer. Todas as favelas que eles começam a dominar a partir da administração do Peixão, do Álvaro Malaquias, eles começam a expulsar e assinar na parede: "Jesus é o dono do lugar". Então, ele está com fogo nos elementos religiosos, eles expulsam os sacerdotes e os líderes religiosos de matriz africana e ocupam aqueles espaços. Segundo a teóloga e pastora Viviane Costa, autora do livro Traficantes Evangélicos, quem são e quem servem os novos bandidos de Deus, esses criminosos passaram a se autoproclamar como soldados de Jesus e se identificam como tropa de Arão, uma referência direta ao irmão mais velho de Moisés. Outra marca registrada desse grupo é a frase "Jesus é dono do lugar", usada como uma espécie de assinatura para reforçar o domínio da facção sobre o território. Apesar de se apresentar como um soldado de Jesus, do lugar, eu imagino, como uma boa crente pentecostal, que Jesus é o dono do lugar. É uma frase profética, né? Uma frase de consagração, dizendo: Jesus é o dono desse lugar, Jesus vai salvar esse lugar. Tipo, Jesus vai salvar o Brasil, né? Como a gente acostumou dizer como evangélicos durante um tempo. E a intenção na época era sobre salvação, e aí depois vai sendo ressignificado para outros objetivos, mas até então era sobre Jesus salvar o Brasil. Quando eu vejo Jesus é o dono do lugar, a intenção, a minha impressão
impressão de que aquilo estava falando de uma missão, de um evangelismo, de uma frase evangelística. E aí, convivendo na favela, eu vou descobrir que aquele Jesus é o dono do lugar, é uma assinatura do dono do morro. E esse dono do morro se declara, se identifica como um pastor pentecostal. Então ele é ordenado, ele havia sido ordenado numa igreja evangélica, na Baixada Fluminense também, Duque de Caxias, e cria de Lucas, e ele assume o controle do tráfico de drogas em Parada de Lucas, e nessa nova gestão, ele declara que aquele lugar pertence ao Senhor Jesus. E essa frase me incomodou como uma crente pentecostal, e eu precisava dizer e afirmar que o nome de Deus, o nome de Jesus, não poderia ser usado em contextos de violência. Peixão está longe de seguir os ensinamentos de misericórdia do mestre que diz seguir. Segundo a Polícia Militar do Rio, ele é suspeito de torturar inimigos em nome da fé antes de executá-los, usando a religião como uma justificativa para a violência. Dono do complexo de Israel, o traficante também está na mira da Polícia Federal e, caso seja capturado, pode até responder por crimes que enquadram sua atuação como terrorismo. Continuei ali no complexo de Israel, e nesse território eu comecei a perceber que o nome de Deus não só poderia ser usado em contexto de violência, como estava sendo. E aí a pergunta precisou mudar. Como o nome de Deus pode ser usado em contexto de violência? Que teologia é essa que permite que o nome de Deus seja usado em contexto de violência? O complexo de Israel está repleto de símbolos religiosos, bandeiras de Israel, frases exaltando Jesus e outros elementos bíblicos espalhados pelas vielas. Tudo isso funciona como um aviso: aquele território tem dono e o nome dele é Peixão, líder do TCP. Essas marcas já se tornaram uma espécie de assinatura pessoal do traficante evangélico. A facção também distorce trechos da Bíblia para justificar suas ações e assim avança até sobre áreas controladas por rivais como o Comando Vermelho. Com o fuzil em uma mão e a Bíblia na outra, seus soldados dizem agir em nome da fé enquanto cometem crimes brutais. Essa postura religiosa, curiosamente, acaba aproximando parte da comunidade. Muitos moradores se sentem mais inclinados a tolerar ou até mesmo simpatizar com esses traficantes que se apresentam como soldados de Cristo. A gente, quando está na periferia, a gente sabe o poder da igreja na periferia. Então, ela é muito presente. Ela é muito presente, ela é muito poderosa. E ela é muito poderosa no sentido da libertação espiritual também. Então, quando a gente fala que tem um traficante que se endividou com o tráfico, que se enrolou, que está condenado. O cara está condenado, foi para o tribunal do crime, o cara está condenado. Só quem consegue livrar ele dali é um pastor. É mesmo? Evangélico. O pastor evangélico chega e banca e fala: deixa comigo, que eu vou levar para a igreja e vou cuidar e vou acompanhar. E se aquele cara se desvia e sai da igreja, a condenação dele acontece, é executada. Então, quando a gente fala desse poder do pastor, muitas vezes a gente está falando de um líder do tráfico na favela que é um filho de uma dirigente do círculo de oração, que é o filho de uma pastora, é o filho de um pastor, é um jovem desviado. Porque no caso do Peixão, ele é um pastor ordenado que se identifica como evangélico. Então ele não é um ex-pastor. Ele não se identifica como ex-pastor, ele não se identifica como ex-evangélico, ele não se identifica como afastado, ele se identifica como alguém que, a partir da experiência de fé dele, administra e elabora as estratégias, algumas reveladas por Deus, para avançar, para recuar, para que caminho ele vai seguir, para onde ele entra no confronto, quando ele sai desse confronto. Então, essa é a experiência do Peixão. Agora, tem muitos líderes de comunidade, muitos traficantes de comunidade, líderes do crime organizado, que se identificam com o movimento evangélico porque já viveram nele, porque saíram dele, porque se converteram no sistema penitenciário e depois que saíram voltaram para o mundo do crime. Então eles têm nesse pastor evangélico uma liderança espiritual. Peixão chegou a realizar no seu complexo uma obra que o próprio governo prometia há tempos e depois ainda aproveitou para debochar, dizendo que a ponte construída por ele saiu bem mais barata do que a da prefeitura. A ousadia dos caras é impressionante, não é? Há poucos meses, a polícia realizou uma operação pesada para finalmente capturar o todo-poderoso do complexo de Israel. Eles entraram na favela e invadiram até mesmo o resort luxuoso e particular do traficante. Só que Peixão é esperto e conseguiu escapar das autoridades mais uma vez. Os policiais destruíram tudo e deixaram um grande prejuízo para ele, mas infelizmente não conseguiram o principal objetivo: prender Peixão. Peixão continua foragido e ninguém sabe ao certo quando ele finalmente será capturado. Imagino que uma hora ou outra isso aconteça, ou talvez não. Até lá, ele segue firme, comandando o seu complexo de Israel, sempre andando com a Bíblia numa mão e o fuzil na outra. Às vezes eu fico pensando qual seria a reação de Jesus ao ver criminosos usando o seu nome para cometer atrocidades. Eu confesso que não sou alguém muito religioso,
mas acredito que o destino desses seres abomináveis é um lago de fogo ardente. Agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha desses criminosos que usam a fé para dominar as comunidades? Comenta aqui embaixo. E antes de encerrar o vídeo, deixa eu te dar um conselho que pode mudar a sua vida, como mudou a minha, tá? Se você tá cansado de depender só do real, de ver o dinheiro mal dar pro básico, talvez seja a hora de pensar diferente, tá? Eu descobri uma forma de ganhar em dólar trabalhando pela internet e não é dinheiro fácil, não é mágica e nem aquelas promessas furadas que você vê por aí. Dá trabalho, exige dedicação, mas se você entender o jogo e aplicar do jeito certo, os resultados vão vir. Faz o seguinte, ó, não precisa acreditar em mim, tá? Eu preparei um treinamento gratuito explicando direitinho como é que funciona, o mesmo caminho que eu segui, passo a passo, para você começar a faturar em dólar, mesmo morando aqui no Brasil. Se fizer sentido para você, é só você clicar no link que vai estar aqui na descrição ou escanear o QR Code que vai estar aqui na tela. É o meu WhatsApp pessoal. Assim que você fizer isso, eu te mando o material direto, sem enrolação, tá bom? Não é sorte, é um método e tá aí para quem quiser aproveitar, beleza?